Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, somos muito gratos por tudo. Iremos mais uma vez darmos início a mais um tema, a continuação do estudo sobre dízimos e ofertas. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe tua igreja, teu povo, desperte teus filhos fiéis para que essa mensagem alcance teus filhos no mundo todo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Somos muito gratos ao Senhor por mais uma série de vídeos que estamos fazendo, de mensagens para admoestar, preparar o seu povo, a sua igreja adventista do sétimo dia. O tema de nossa mensagem é dízimos e ofertas. Iremos dar continuidade a essa mensagem e, pela graça do Senhor, queremos esclarecer o seu povo, a sua igreja, do seu dever de dizimar e aonde colocar seus dízimos e ofertas. Quem é digno de receber os dízimos e as ofertas? O ponto fundamental para se acertar o caminho no caso dos dízimos parece ser a correta compreensão do momento atual da história do povo de Deus. A serva do Senhor adverte: esta é a nossa mensagem, a própria mensagem que os 3 anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. A obra a ser feita agora é a de fazer soar a última mensagem de misericórdia ao mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Olha, prestemos bem atenção. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Ela diz, vai ser introduzido divisão na igreja. Ela escreveu em 1896. 1896. Ela diz, mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Continuemos. Desenvolver-se-ão 2 partidos. Ela diz, olha, vai ser desenvolvido na igreja 2 partidos. Vai haver uma divisão. Vai haver 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A obra aprofundar-se-á, mas e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são co-obreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com a sua glória. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que iria haver divisões na igreja, iria se desenvolver 2 partidos, isso após o ano de 1896. Estaria no futuro, em seus dias. Na igreja forma-se oficialmente o partido de Deus e o partido de Satanás. Os 2 partidos sempre existiram na igreja, em todas as eras. Porém, não oficialmente. Este tipo de situação não existiu no tempo de Ellen G. White, pois ela a colocou no futuro. Esta é a mesma divisão profetizada por Jesus em Marcos capítulo 13, versículo de 9 a 13. Também em Mateus capítulo 24, versículo 48 a 51. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Se aquele mau servo começar a espancar os seus conservos, o mau servo espanca seus conservos, acusando e condenando aqueles que não são fiéis a seu mestre. O mau servo espanca seus conservos,
acusando e condenando aqueles que são fiéis ao seu mestre, como os sacerdotes e mestres, antes da queda de Jerusalém. Assim esperam eles que a igreja gozem de prosperidade e glória terrenas. Esta época é única na história da igreja, em que os filhos de Deus são formalmente excluídos do rol de membros e perseguidos. A batalha travada na igreja adventista do sétimo dia está descrita nestas palavras: ao avançar a obra do povo de Deus, com santificada e irresistível energia, implantando na igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande controvérsia cada vez mais forte, e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade, em seus variados aspectos, estará em conflito com o erro, em suas formas sempre variadas e crescentes, e que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Durante esta batalha entre os dois partidos, desenvolve-se mais acirradamente a sacudidura. Separa-se os que desejam ser fiéis a Deus dos que levantam a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás nos púlpitos de nossas igrejas. Então a palavra de Deus mostra bem claro que haveria de se desenvolver dois partidos dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ela diz que o partido de Satanás iria acender a infernal tocha de Satanás nos púlpitos de nossas igrejas. Dois partidos dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ela diz que os dois cresceriam juntos, iria se desenvolver dentro da igreja. E a profecia diz que iriam ser excluídos, haveria de ser disciplinado um grupo, haveria de ser perseguido um grupo. Lógico que esse grupo que iria ser perseguido, iria ser excluídos, não iria ser a grande maioria, mas a pequena horte, uma pequena horte que permanece na luz, uma pequena minoria. Aqueles que permanecem na luz, que permanecem na verdade, eles iriam ser excluídos, ser chicoteados dentro da igreja adventista do sétimo dia. Os dois partidos. E ela diz que um partido iria implantar, iria colocar o estandarte da justiça de Cristo, enquanto o outro iria, nos púlpitos da igreja, levantar a infernal tocha de Satanás. Hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia em nossos dias. Hoje nós estamos olhando os dois partidos, dois grupos dentro dessa igreja. Mas nós estamos já olhando já de uma forma oficial dentro da igreja. Está se desenvolvendo. E isso irá se culminar no decreto dominical. Vai ser culminado no decreto dominical. No nosso próprio meio, levantar-se-ão falsos mestres, dando ouvidos a espíritos enganadores, cujas doutrinas são de origem satânica. Esses mestres arrastarão discípulos após si. O que ela diz? Em nosso próprio meio, levantar-se-ão falsos mestres, dando ouvidos a espíritos enganadores, cujas doutrinas são de origem o quê? Satânica. E esses mestres iriam arrastar os discípulos após si. Uma grande multidão de adventistas do sétimo dia estão sendo arrastados para o erro.
Ellen G. White, ela diz no Grande Conflito, página 608, o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, ela diz, não seria na tempestade, ao aproximar-se a tempestade, decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado a fé da mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição da mensagem do terceiro anjo, passando para as fileiras do adversário, tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás, para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles. Então nós estamos olhando aqui o que iria acontecer. Os dois partidos iriam se desenvolver. Um partido é chamado de quê? Uma grande multidão, certo? Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa. Antes do decreto dominical, iria se desenvolver esses dois partidos. Não iria ser depois do decreto, mas antes. Ellen G. White colocou após 1896 e antes do decreto dominical, que é o nosso período, hoje, em nossos dias. Ela disse que seria uma classe numerosa de adventistas do sétimo dia, que tem professado a fé da mensagem do terceiro anjo. Não é os batistas, não são os testemunhas de Jeová. Não, aqui está se referindo de uma classe que diz que crê na primeira mensagem, na segunda e na terceira mensagem angélica. Eles iriam abandonar sua posição da verdade. Iriam se tornar os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Iriam perseguir os seus antigos irmãos. Certo? Então nós estamos olhando hoje o cumprimento dessa profecia. O cumprimento que dois partidos existiria de uma forma oficial dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma classe crê na vitória sobre o pecado. Uma classe acredita que é possível guardar os mandamentos de Deus. Uma classe acredita na completa vitória sobre o diabo, a carne e o mundo. Uma outra classe não. Uma classe acredita que o sábado deve ser santificado, que o sábado é o símbolo do descanso espiritual, da completa vitória sobre o pecado, da completa santificação. Uma outra classe não. Uma classe acredita que para recebermos a chuva serôdia nós precisamos deixar de comer carne, deixarmos de comermos os alimentos de origem animal. Nós devemos ter saúde, para ter saúde devemos deixar de comer os alimentos refinados e etc. Uma outra classe não. A outra classe não acredita, é ensinado para eles que isso não tem nada a ver. Uma classe acredita que nós somos representantes de Deus a essa terra, que nós somos o espetáculo ao mundo, que nós devemos nos vestir de uma forma conveniente, que nós devemos deixar de ser mundanos, devemos nos vestir de uma forma que honre e represente o Deus eterno. Uma classe não. Mesmo usando o nome de verdade presente, continua comendo e vestindo como os mundanos, que não há diferença. Certo? Então nós estamos olhando duas classes. Uma classe acredita que as músicas que se deve ouvir são as músicas sacras, músicas santas, músicas que nos faz esquecer do passado e nos lembrar do céu eterno. A outra classe não. Outra classe, ela quer simplesmente adotar o nome de Adventista do Sétimo Dia. E dizemos, deixamos que nós comemos o nosso pão e vestimos das nossas roupas. Simplesmente queremos ser chamados pelo teu nome, Adventista do Sétimo Dia. Aqui estão as duas classes. Lembrando bem que uma classe é chamada, lá em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 64 a 66, da pequena horte. Ellen G. White diz que uma pequena horte que permanece na luz. A outra classe representa aqueles,
lá em Grande Conflito, página 608, de chamado A Grande Multidão, certo? Uma multidão inumerável, uma grande multidão, que apenas tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido introduzido a justiça eterna, não tem na íntegra tomado posse dessas três mensagens. A pergunta a ser feita é: em que momento se dá a divisão? No momento em que se toma a decisão contra ou a favor da mensagem. Aqui acontece a divisão. No momento em que você ouve a mensagem e se posiciona contra a mensagem, ali foi causada uma divisão. No momento em que você ouviu a mensagem e creu nessa mensagem, abraçou essa mensagem, ali também aconteceu uma divisão. Uma divisão entre você, uma linha foi colocada entre você e aqueles que não crê, entre você e aqueles que crê. Certo? Ali foi colocado, ali houve uma divisão, a partir do momento em que ouve-se essa mensagem. E o Deus eterno, ele não vai se levantar, Jesus Cristo não vai se levantar para julgar os vivos, sem que antes essa mensagem, a mensagem dos três anjos, as três mensagens angélicas, seja proclamada dentro da igreja adventista do sétimo dia. Primeiro, as três mensagens angélicas vai ser proclamada na igreja adventista do sétimo dia. Dentro dessa igreja vai ser proclamada essa mensagem. As mensagens dos três anjos. Deus vai levantar e está levantando um povo para tocar a trombeta e dizendo: olha, vocês devem se preparar, porque já está se iniciando o juízo dos vivos. Prepare-se, povo de Israel. Então Deus vai revelar essa mensagem. Por quê? Porque Deus não pode se levantar para julgar os vivos sem que esses vivos adventistas do sétimo dia ouçam toda a mensagem. Porque aqueles que irão receber a chuva serônia, aqueles que irão receber o selo de Deus, são aqueles que representam o terreno que vai produzir 100 por 1. Ou seja, ele vai ter que reproduzir 100% o caráter de Cristo Jesus aqui nessa terra. Então, por isso, ele vai ter que ouvir essa mensagem 100% na íntegra dentro da igreja adventista do sétimo dia. E Deus está promovendo, Deus está levantando homens, mesmo sendo perseguidos, sendo caluniados, sendo martirizados, mas Deus está levantando homens. Quando eu falo Deus está levantando homens, não covardes. Não, Deus não está chamando de maneira nenhuma conservadores. Deus está chamando reformadores. Aqui não há lugar para covarde. Aqui não há lugar para conservador. Aqui só tem lugar nessa obra para aqueles que se deixam talhar por Jesus. Aqueles que querem seguir os passos do Mestre. Na igreja, o partido de Satanás, o partido de Deus, estão se defrontando. O partido do inimigo exclui do rol de membros os nomes dos filhos de Deus e os açoita com calúnias, deboche, mentiras, difamações, maus tratos. E por fim, executa-se o decreto de morte, no decreto dominical. Então hoje, o partido de Deus dentro da igreja, como é a minoria, eles estão perdendo completamente púlpitos, cargos, estão sendo perseguidos, excluídos. Então hoje estão sendo perseguidos pelo quê? A calúnia. Estão sendo açoitados pela calúnia, o deboche, a mentira, difamações, maus tratos. E no decreto dominical, a morte. Porque a palavra de Deus diz lá no Grande Conflito que são eles que irão incitar o decreto dominical os governantes contra essa minoria, a pequena horte. São eles. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 73, diz assim: calúnia e opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12, perseguição dentro da igreja. Os que dão claro testemunho contra o pecado, olha, claro testemunho contra o pecado, serão com certeza tão aborrecidos como foi o Mestre.
que lhes deu esta obra a fazer em seu nome. Como Cristo, serão chamados inimigos da igreja e da religião. E quanto mais sinceros e diligentes forem seus esforços para honrar a Deus, tanto mais cruel será a inimizade dos ímpios e dos hipócritas. Não nos devemos, porém, desanimar quando assim formos tratados. Então, se você hoje está lá dentro da igreja, na direção de uma igreja, promovendo esses Calebes, promovendo esses Campurim imundos, apostatados, em que você está levando os jovens para dançar, para pular, se você hoje está promovendo os JAs, em que os jovens vão todos nus, onde só tem competição e gargalhadas e músicas mundanas, se você hoje está na frente desses clubes de desbravador, levando as meninas a usarem roupas de homem, a se depravarem, certo? Então não diga a você que você está pregando a mensagem eterna, que você está sendo perseguido. Não, você faz parte do perseguidor. Você não faz parte daqueles que está pregando as 3 mensagens angélicas. Pois nós sabemos que tudo isso que aqui citamos está em apostasia. É uma grande vergonha para o Deus eterno. É uma grande vergonha para o Deus eterno. E ela continua. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos, a força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, 122. Para que tais fatos possam acontecer, há apenas uma única hipótese. A administração da igreja posiciona-se favoravelmente àqueles maus tratos. Do contrário, não poderia acontecer. Em outras palavras, a administração da igreja constitui-se o braço forte a impulsionar a perseguição. Certo? Então, nós estamos vendo hoje essa profecia se cumprindo. 2 partidos, o partido de Deus e o partido de Satanás, dentro da amada igreja de Deus. E não temos profecias para sair da igreja. A profecia que temos é nos chocarmos. É esses 2 partidos se chocar. Lembremos que Jesus falou o seguinte: levai primeiro a mensagem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois ele falou, olha, eu vos envio para o meio de lobos. Então Jesus falou que a casa de Israel seria o quê? Um covil de lobos. Aí ele disse, olha, seja prudente como a serpente, simples como as pombas. Dê a mensagem. Leve a mensagem para a casa de Israel, o covil de lobos. Lá está o partido de Deus e o partido de Satanás. 2 partidos. Se você se posicionar do lado da verdade, você estará fazendo parte do partido de Deus. Do contrário, do partido de Satanás. Irmãos, onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus e por quê? Onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus e por quê? Onde vai ser dado o primeiro golpe? Ou seja, onde as primeiras 7 últimas pragas começarão a cair? E por quê? Vamos ouvir dentro da palavra de Deus. Quem vai receber o primeiro golpe da ira de Deus? Será os Estados Unidos da América? Será o trono de Roma? Será as igrejas apostatadas? Será o espiritismo? A maçonaria? Aonde vai cair as primeiras gotas? Primeiro golpe da ira de Deus. Vamos deixar que a palavra de Deus responda. E por quê? E por quê? A desolação e a ruína que se segue jaz à porta dos atalaias infiéis, que pela sua negligência tornaram-se agente nas mãos do adversário para ganhar almas para a destruição. Ellen White diz bem aqui que os atalaias da igreja adventista do 7º dia se tornaram atalaias infiéis e que eles estão ganhando almas para onde? Para a destruição. Então nós olhamos bem aqui essas conferências que se fazem
Hoje nós olhamos as mulheres da Adventista do Sétimo Dia, todas elas entregando panfleto na rua de calça, dentro da igreja de calça, de shortinho. As pessoas que são ganhas, antes era filho do diabo com a garrafa de cachaça nas mãos. Hoje são filho do diabo com a Bíblia na mão. A Bíblia diz, olha, vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito e vocês fazem eles filho do diabo 2 vezes. Continuemos. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Quem foi o primeiro a sentir o golpe da ira de Deus? A igreja, o santuário do Senhor. E começando pelo homem mais velho da casa. Mas por quê? Os anciãos, aqueles a quem Deus havia dado grande luz e que havia estado como guardas dos interesses espirituais do povo, tinham traído suas confianças. O que acontece? Os líderes, os teólogos da nossa igreja, que Deus concedeu a eles o privilégio de cuidar da sua igreja, de cuidar do seu rebanho, eles traíram o depósito. Eles foram para a Babilônia, beberam do vinho de Babilônia e agora estão dando ao vinho de Babilônia para o povo de Deus, dentro da igreja. Eles se tornaram balaões, traíram, se venderam, se tornaram como Esaú, trocaram a verdade pela mentira. Então, por isso, eles serão os primeiros a receber o golpe da ira de Deus. Continuemos. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido, homens, virgens e crianças. Então, a palavra de Deus aqui são o quê? Cães mudos. Cães mudos preguiçosos que não querem ladrar. Olha, se esse cão mudo não quer ladrar, deixa o inimigo entrar dentro da amada igreja de Deus, não quer ladrar, é preguiçoso, pois que não coma. Pois que não coma, vamos deixar esses cães mudos morrerem de fome, passarem fome para aprender a lição, para que possa ladrar, para que se levante e cumpra com a sua obrigação que foi determinada. Prezados irmãos, nós iremos finalizar esta segunda palestra, iremos pedir as bênçãos do Senhor e logo nós retornaremos para darmos continuidade. Que possamos ouvir bem essas mensagens. E se somos cães mudos, que venhamos deixar de ser cão mudo. Que venhamos ladrar dentro da igreja, que venhamos ladrar contra os inimigos, contra aqueles que têm entrado para devorar as ovelhas da casa do Senhor. Oremos ao Deus eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, engrandecido é o Senhor para sempre, Pai querido. Obrigado, meu Deus, obrigado por todas essas admoestações. Ajude-nos, ó Deus, segundo a graça de nosso Salvador Jesus, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Se algum de nós, Senhor, estamos fazendo parte do partido do diabo, estamos exercendo o papel de cão mudo, que possamos lançar mão da sua justiça, Senhor Deus, para passarmos por partido do Senhor. Abençoe, Senhor, tua igreja, abençoe teu povo, para que essas mensagens alcancem os sinceros e venha despertá-los, admoestá-los a abandonar todo erro, todo pecado. Em nome de Jesus, Senhor, lhes somos gratos e pedimos as suas bênçãos. Amém.